Cerveja, uma dádiva dos deuses. Eu sou Daniel Becker e no vídeo de hoje teremos o primeiro episódio da série Grandes Nações Cervejeiras. Isso mesmo, o primeiro episódio da série Grandes Nações Cervejeiras aqui no canal. E como que vai ser essa série? Essa série basicamente vai ser da seguinte maneira. Eu vou falar de uma grande nação cervejeira e existe alguns critérios que eu criei para poder falar sobre essas grandes nações cervejeiras. Eu deixei aqui na minha tela, no roteiro que eu fiz, os critérios para eu poder explicar para vocês como vai funcionar, tá? Então, o primeiro critério, não necessariamente o primeiro, não tem uma ordem de primeiro até o sexto critério, mas são alguns critérios que eu criei para poder fazer aqui, para ficar organizado. Então, produção anual de cerveja. Então, essa grande nação cervejeira tem que ter uma produção anual de cerveja bem volumosa, né? Consumo per capita de cerveja também é importante, não somente o consumo total de cerveja que é produzido no país, mas o per capita. O que é isso? O que é o consumo per capita? É a produção que o país tem em consumo, tá? Então é o consumo que o país produz da seguinte maneira. Ah, por exemplo, a China é o maior consumidor de cerveja do mundo, mas por per capita ela está muito, muito, muito lá atrás dos outros países. Então ela não vai estar aqui no canal, por exemplo, né? E por outros critérios também. Então o consumo per capita é o volume que é consumido dividido pela quantidade de habitantes. Esse é o consumo per capita do país, de uma grande nação cervejeira. A qualidade da produção cervejeira também é importante. A variedade de cervejas produzidas no país também é um ponto que eu levei em consideração aqui. E a tradição cervejeira do país, dessa grande nação, atrelada ao impacto da cerveja na cultura desse país. Então, por exemplo, como eu citei a China. A China é o maior produtor de cerveja do mundo, o maior consumidor de cerveja do mundo. Ponto. Mas não existem informações de variedades de cerveja produzida na China. É basicamente cervejas de massa que são produzidas na China e é consumida essa cerveja de massa. E a cultura chinesa também não é impactada grandemente pela cerveja, né? Então por isso a China não vai fazer parte dessa série, por exemplo, ok? E aí os países que ficaram contemplados de acordo com os nossos critérios aqui estabelecidos foi o Brasil, a Alemanha, a Bélgica, República Tcheca, o Reino Unido e os Estados Unidos. Tá? E quando eu falo Reino Unido, Inglaterra e Escócia juntas. Obviamente tem outros países que compõem o Reino Unido, mas basicamente nós vamos falar aqui da Inglaterra e da Escócia quando chegar o dia de Reino Unido. Hoje nós vamos começar com o Brasil, porém ao longo da série vão ter algumas menções honrosas. São países que não vão ter um episódio exclusivo, mas eles vão estar ali em outros episódios, atrelado a outros episódios. Por exemplo, Irlanda, Argentina, Japão e Austrália. E aí, quando eu for falar, eu vou explicar por que esses países estão aqui, tá? Bom, então vamos começar. Hoje nós falaremos aqui então do Brasil como uma grande nação cervejeira e nós aqui, como somos brasileiros, moramos no Brasil, nós temos a dimensão do impacto cultural que a cerveja tem no nosso dia a dia, do impacto cultural que a cerveja tem na história do Brasil e na cultura do povo brasileiro, não é mesmo? Costumeiramente diz por aí, as pessoas dizem, é um costume muito grande, dizer que o Brasil é o país da cerveja, do futebol e do samba, ou do carnaval. A gente sempre escuta isso. Então a gente tem ideia de como a cerveja é impactante no nosso dia a dia. Então vamos lá. Algumas informações importantes. Né? O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Consequentemente, o Brasil também é o terceiro maior consumidor de cerveja em números globais. O Brasil é o terceiro maior consumidor de cerveja, atrás de China e Estados Unidos. Okay? Porém, quando a gente vai falar de consumo per capita, o Brasil é o 24º país em consumo per capita.
Tá? O que é o consumo per capita? Como eu já falei, é a quantidade de cervejas produzida dividida pela quantidade de habitantes. Isso dá o equivalente a 67,9 litros por pessoas no ano. Então é como se cada habitante do Brasil consumisse 67,9 litros por ano. Tá? O Brasil tem um número assim gigantesco em cervejas registradas, cervejarias registradas. 1.729 cervejarias registradas no Brasil, número atualizado. Tá? Então é muita cervejaria que existe registrada no Brasil, desde grande cervejaria até as pequenas cervejarias que estão começando agora. Tá? E como tudo isso começou? Agora vamos falar um pouco de história, que a gente vai para o meu campo de atuação. Então, como isso tudo começou? Como a cerveja chegou ao Brasil? Né? Se a gente pegar o Brasil historicamente falando, o Brasil foi colonizado por portugueses. Portugal não é uma nação cervejeira, não tem uma tradição cervejeira. Portugal é muito mais famosa pelos vinhos, né? É uma nação vinícola, vitivi, Portugal é uma nação vitivinícola, né? Uma nação que produz ali seus vinhos. Então, a cerveja chegou no Brasil, num primeiro momento, com os holandeses, quando o Brasil passou a ser invadido pelos holandeses. Então, rapidamente, um pouquinho de história do Brasil aqui, como que isso aconteceu. Tá? O Brasil foi colonizado por portugueses e num determinado momento, isso foi no Nordeste, tá? E num determinado momento, o Brasil vai passar a pertencer à União Ibérica. Por quê? O que é a União Ibérica? Portugal tinha um rei, o Dom Joaquim, né? E esse rei ele morreu. Ele foi para uma guerra no Marrocos e morreu. E ele não tinha filhos. O herdeiro mais próximo dele era um irmão que era cardeal e que tinha 70 e tantos anos, 73 se eu não me engano, que não conseguiu, não teve tempo hábil também para assumir o trono, pois morreu, né? E ele era cardeal, ele precisaria sair da igreja para poder casar, para poder assumir o trono, né? Não deu tempo, também morreu. Então ficou o trono de Portugal vago e os espanhóis, o rei Filipe II da Espanha, ficou de olho ali no trono vago de Portugal. Ele conseguiu fazer umas manobras políticas. Eu estou fazendo um resumo, tá? Conseguiu fazer algumas manobras políticas e ele conseguiu se tornar o rei de Portugal. Então ele, como rei da Espanha, passou a ser rei de Portugal também. Então ele criou ali a União Ibérica. E nesse período, por volta de 1630, se eu não me engano, a, a Espanha era uma grande nação na Europa e a Espanha tinha conflitos bélicos, conflitos armados com diversos outros países. Né? A Espanha era uma potência. E, como toda potência na história, sempre provoca guerras. Né? Então a Espanha estava em guerra com a Holanda, era um dos países que estava em guerra com a Espanha. E a Espanha, com essa guerra com a Holanda, passa a ter a posse do Brasil, ela passa a ser a dona do Brasil, né? Porque o Brasil pertencia a Portugal, com a União Ibérica, agora o Brasil pertencia à União Ibérica, certo? Então, nesse momento, o Brasil passa a ser da Espanha, né? União Ibérica. Os holandeses, como rivais da Espanha, em guerra com a Espanha, olham para o Brasil agora pertence à Espanha, não pertence mais a Portugal, então nós podemos invadir o Brasil, porque é um território inimigo, um território do nosso inimigo espanhol. E o Brasil, nesse período, já produzia açúcar no Recôncavo Baiano e em Pernambuco, né, na região de Olinda, ali em Pernambuco. Então os holandeses vêm para o Brasil, invadem o Recôncavo Baiano, a região de Salvador, e invadem também a região de Olinda, né, no Pernambuco. E lá eles conseguem se estabelecer, principalmente em Pernambuco, eles conseguem se estabelecer, eles conseguem dominar aquela região, eles constroem a cidade de Recife, porque até então a cidade de Recife não existia, a cidade de Recife foi construída pelos holandeses, o que existia era a cidade de Olinda, que é muito próximo da cidade de Recife. Então os holandeses constroem ali a cidade de Recife. E quem vem administrar a cidade e esse Brasil holandês é uma pessoa chamada Maurício de Nassau, que, obviamente, quem prestou atenção nas aulas de história lembra do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau ele não era holandês, como né,
a gente imagina. Na realidade, ele era de uma região que hoje pertence à Alemanha. Então, ele era germânico, ele era alemão. E, como um alemão, germânico, um bom bebedor de cerveja. O Maurício Nassau, então, ele traz uma cervejaria com ele. Na verdade, ele vai buscar na Holanda um mestre cervejeiro chamado Dirk Dix. E esse Dirk Dix, mestre cervejeiro, vai fazer a primeira cervejaria nas Américas, que vai ser feita em Recife, no Pernambuco, na casa do Maurício de Nassau. Então, ali a gente tem a primeira cervejaria do Brasil, a primeira cervejaria das Américas. Essa cervejaria ela começa a funcionar em 1640 e funciona até 1654. São 14 anos ininterruptos da cervejaria funcionando. Ela só deixa de funcionar no Brasil quando tem a expulsão dos holandeses, né? Quando as tropas luso-brasileiras expulsam de vez os holandeses do Brasil. Né? Tem todo um processo aí. Né? O Brasil, nesse momento, já tinha deixado de ser da União Ibérica. Né? A Portugal já tinha voltado a ter a sua independência da Espanha, de novo. Né? Então, as tropas luso-portuguesas conseguem aí expulsar os holandeses de vez. Né? Então, nesse quesito, nós tivemos a primeira cervejaria no Brasil funcionando e por pouco tempo ela saiu. Então essa é a primeira entrada de cerveja no Brasil, tá? Então acaba nesse momento a cerveja no Brasil. Por quê? Como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, os portugueses têm uma tradição no vinho, né? A gente já sabe que o que tinha no Brasil era vinho e a cachaça que era produzida no Brasil. Né? A cachaça que era produzida nos engenhos de açúcar, nos engenhos, também era muito consumida. O vinho era consumido mais por aqueles que tinham dinheiro e a cachaça era mais popular. Ok? Daí o que vai acontecer? É, Portugal vai proibir manufaturas no Brasil. Então, ninguém iria, se quisesse, mesmo se quisesse, não tinha ninguém que queria fazer isso. Mas mesmo se quisesse, não iria poder produzir cerveja no Brasil, porque tinha uma lei que proibia qualquer tipo de manufatura no Brasil. Qualquer produto manufaturado tinha que ser importado de Portugal. Então teria que vir de Portugal, né? Prejudicando assim qualquer tentativa de alguém fazer a cerveja. Uh, Porém, em 1808, a família real portuguesa, fugindo do Napoleão, lá na Europa, vem para o Brasil. Então, Dom João traz a família, Dona Maria, rainha de Portugal também, vem todos eles para o Brasil. E, consequentemente, o protetor dos portugueses nesse momento são os ingleses, que estavam em guerra contra o Napoleão. E Portugal tinha um grande parceiro comercial na Inglaterra. Eles eram grandes parceiros comerciais desde o final da Idade Média, né? E continua assim nesse período de 1808 com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E o que a família real portuguesa vai fazer? Portugal abre os portos brasileiros para as embarcações amigas. Na verdade, a única embarcação amiga eram as embarcações inglesas. Então, passa a não ter mais impostos alfandegários para produtos ingleses chegarem ao Brasil. Com isso, a gente vai ter a entrada de cerveja inglesa no Brasil, né, que vem da Inglaterra. Não é assim em grandes quantidades, mas começa a ter cerveja no Brasil nesse momento, cerveja inglesa, que vinha, né, nos navios ingleses que descarregavam todo tipo de produto que era produzido na Inglaterra, descarregava no Brasil, tá? De acordo com o pacto estabelecido entre Portugal e Inglaterra na abertura dos portos. Só que a cerveja inglesa, ela é uma cerveja mais encorpada, mais forte, naquele período, diferente do que hoje não tinha todos os processos de tratamento, de filtragem, de seleção de lúpulo, de seleção de malte, etc. Então era uma cerveja mais difícil de ser consumida, mais difícil de ser bebida. Muita cerveja stout, pale ale, eventualmente Indian pale ale vinha parar aqui também. Né? Não tenho registro para saber qual a cerveja que vinha, qual a cerveja que não vinha. Isso tudo é especulação. E como eles, os ingleses, levavam cerveja para a Índia, muito provavelmente pode ter passado por aqui e ter ficado aqui também. Isso é uma possibilidade muito grande. Então é uma cerveja que naquele período não era uma cerveja para qualquer um. Né? Não era uma cerveja cristalina, etc. E logo depois a gente começa a ter
finalmente, a imigração alemã para o Brasil. Em 1824, começam a chegar os primeiros imigrantes germânicos, ainda não era a Alemanha como nós conhecemos, mas começam a chegar os primeiros imigrantes germânicos. E eles vão trazer o quê? A cerveja com eles, obviamente. Como bons bebedores de cerveja, eles vão trazer cerveja. E aí sim, a cerveja germânica, uma cerveja diferente da cerveja inglesa, uma cerveja mais leve, mais fácil de ser bebida, mais cristalina, né? Que é a cerveja brasileira por excelência atualmente, é a cerveja leve de ser bebida, cristalina. Tá? Então o Brasil tem essa escola de cerveja alemã por conta da imigração alemã. E esses alemães começam a fazer pequenas micro cervejarias, começam a fabricar cerveja em casa, como eles faziam lá na Alemanha, não é mesmo? Até que em 1853 nós vamos ter a fundação do que é chamado, convenientemente chamado, de primeira cervejaria do Brasil, mas a gente sabe que antes ela já era produzida, tinham outros alemães que produziam ali de maneira bem artesanal, né? Tinham pequenas produtoras de cerveja, pequenas cervejarias, mas a Boêmia é considerada a primeira cervejaria do Brasil na questão de ter uma indústria de cerveja, né? Então, aqui ó, a Boêmia, 1853, acho que dá para ver, né? Está escrito aqui na taça, 1853. Foi a primeira cervejaria, foi fundada na cidade de Petrópolis por um imigrante alemão. Também, vou falar de uma outra cervejaria que poucas pessoas conhecem, né? Que é a Fábrica de Cerveja Frederico Christopher e Companhia, que foi fundada em 1864 em Porto Alegre. E essa cervejaria ela foi muito famosa nesse período da colônia colonial brasileiro. É uma cervejaria que vendia sua cerveja no Rio de Janeiro também, vendia essa cerveja para a corte portuguesa, né, e posteriormente para a corte brasileira. Era uma cerveja que ganhou, inclusive ganhou diversos prêmios essa cerveja. Né? Se você procurar na internet você vai ver que ela ganhou diversos prêmios. A cerveja Frederico Christopher e Companhia, que é uma cerveja que hoje em dia ninguém conhece. Né? Então existiram diversas cervejarias no Brasil que são pouco faladas. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Santa Catarina, né, toda a região de Santa Catarina. Inclusive uma das cervejarias artesanais, aí sim artesanais, que funciona por mais longo tempo no Brasil, foi a cervejaria canoense de Canoinhas, uma cidade em Santa Catarina. Ela foi fundada em 1908 e acho que está em atividade até hoje. Eu sei que ela estava em atividade até anteriormente à pandemia, não sei se posteriormente à pandemia, se ela fechou, se continua na ativa, mas é uma cervejaria centenária, né? A cervejaria canoense, que é pouco conhecida também no Brasil, e é uma cervejaria de 1908, né? Então, um brinde a todos os pioneiros de cerveja no Brasil, a todos aqueles que trouxeram cerveja para o Brasil e principalmente aos imigrantes alemães que fixaram a cerveja de fato no Brasil. Um brinde!